Ei, escute, estamos começando mais um Angelim Podcast e hoje temos uma convidada muito especial. Ela que é baiana, mas reside há muitos anos em São Luís, é casada, mãe de 3 filhos, avó de 3 netos e lidera um dos ministérios mais vibrantes da nossa igreja, da Igreja Batista Angelim. Eu estou falando do Ministério da Maturidade Ativa, onde promovem cultos semanais, promovem viagens, passeios, o projeto Arca em Minha Casa, evangelismos e uma série de atividades que ela vai ter a oportunidade de compartilhar com a gente. Eu estou falando dela que é cheia de alegria e que ama servir ao Senhor e ao seu reino. Vem para cá e seja bem-vinda, irmã Valquíria Santos. Oi, é um prazer estar aqui nessa noite com vocês, falando um pouco da história do ministério, contando um pouco do meu testemunho, e eu creio que você será muito abençoado através desse podcast, né? A marca, o pastor Fernando disse que minha marca é alegria, né? Então vamos lá, vamos com alegria contar essas histórias. Irmã Valquíria, como eu falei na sua apresentação, a senhora é baiana, né, esposa do Wellington, que está aqui nos nossos estúdios, Isso. mãe de 3 filhos, avó de 3 netos. Eu lhe pergunto uma coisa: quando a senhora olha para a sua história de vida até aqui, eu tenho certeza que são muitos motivos que a senhora teria para agradecer a Deus. Mas eu gostaria que a senhora me desse aí um exemplo. O que você mais agradece a Deus dentro da sua história de vida? Sem dúvida nenhuma, é minha família, né? É o Amém. meu marido, meus filhos, meus netos, e é maravilhoso, os anos se passando, são 43 anos, né, de relacionamento, e meu sonho de criança era sair, era morar em outros estados, né? E Deus realizou esse sonho logo imediato, né? Casamos, Deus Sim. realizou esse sonho de morarmos em outros estados e termos os nossos filhos, né? Podemos dar para ele o melhor na educação de cada um. E agora nós estamos vendo, né? Os filhos nascendo agora os netos, né? Que Sim. é um prazer. Eu sou muito grata a Deus pela oportunidade, né? De ver a minha família, minha descendência crescendo, Amém. né? Glória a Sem Deus. dúvida nenhuma. A senhora já está há muitos anos aqui na nossa igreja, liderando esse ministério, né, tão importante, tão relevante dentro da nossa comunidade. E quem conhece a senhora assim, um pouco mais de perto, percebe que a alegria é uma característica marcante da sua vida. Você parece ser daquelas pessoas que encontram motivo para se alegrar, mesmo nos momentos de dificuldade. Eu queria lhe perguntar, da onde vem essa energia, da onde vem essa alegria? Tem um ditado popular que diz que o baiano ele já é alegre por natureza, né? Verdade. Então, eu creio que veio da minha mãe. A minha mãe era uma mulher muito alegre, era uma mulher de Deus e ela era muito alegre, ela sorria de tudo, até da piada mal contada, né? Sim. E eu aprendi com ela a ser alegre, casei com um homem que fazia piada de tudo, muita fé, muito alegre, muito para cima. Isso vai contagiando, né? Mas eu creio que esta alegria, ela vem mesmo de dentro, ela vem do próprio Deus, né? Uhum. Nossas vidas, a alegria de servir, a alegria de amar a Deus, a gratidão a Ele por tudo, né? E a minha marca é essa, realmente é a alegria. A maturidade ativa não pode ficar triste, em momento nenhum. É. A gente tem uma pergunta que é bem característica das nossas conversas com todos os convidados que chegam aqui. A princípio, ela nem estava no meu roteiro, naquilo que eu estava pensando para a nossa conversa. Mas eu acho que é importante a gente partir dessa entre as nossas primeiras perguntas para desenrolar a nossa conversa. Eu queria que a senhora contasse um pouco da sua história de vida no que diz respeito ao seu processo de conversão. Como foi que a senhora conheceu a Cristo? Olha, eu nasci no Evangelho, eu fui apresentada ainda, minha mãe grávida, e eu fiquei na igreja, fui curada com 3 meses de nascida, e com 12 anos eu saí da igreja, né, desviamos, eu e minhas duas irmãs. E todos esses anos eu fiquei longe da presença de Deus,
mas faltava algo em mim, né? E eu realizei vários sonhos, eu tive motivos para celebrar a vida, né? E viajar muito, fazer as coisas que eu queria fazer. Quando eu tive depressão profunda, Sim. aí veio a síndrome do pânico, perda de memória, eu tive deformação no meu rosto ficou deformado. E nós chegamos aqui em São Luís em 2000 e Deus nos trouxe para morar no Angelim, né? Nós tínhamos 3 opções de bairros, mas aí nós decidimos morar aqui no Angelim. Foi uma decisão unânime da família. E em outubro de 2000, eu vim para São Luís para escolher a casa. Eu falei, não, eu vou ficar aqui, é aqui que eu quero ficar. E nós ficamos morando aqui no Angelim por um tempo e eu comecei a frequentar a IBA. Eu comecei a vir para a IBA em 2001. Uhum. Meu filho veio antes, se converteu, teve um problema em casa e falou: mãe, vamos na igreja. Eu falei: você sabe que eu não gosto de igreja, não gosto de crente, Só né? abrindo parêntese, o filho que ela se refere é o É o nosso irmão o Wellington Wellington Santos, né? Santos, Que serviu exato, por muitos anos no Ministério de Louvor da nossa igreja. exato, Ele que também, por muito tempo, desenvolveu seu projeto pessoal, né? Na a música, música. como compositor, cantor, ministro de louvor, líder de adoração. E hoje está morando em outro estado, né? Em outro estado. Residindo, no Ceará, não é isso? Tá em Pode Fortaleza. continuar, desculpa eu ter lhe interrompido. Não, interessante, eu preciso contar. Nós estávamos os 5 na garagem, quando passou uma jovem bem novinha e ela deu um pedacinho de papel. E colocou e falou assim: olha, vai ter um pagode, porque meus filhos estavam começando a tocar violão. E aí eles falaram: mas o que é célula, né? Teve uma reunião de família e ficou todo mundo: o que é célula, o que é célula. Eu falei: coisa de crente, eu não vou. Uhum. E aí os meninos falaram: eu vou, né? Os 2 mais velhos, a Sandra e o Wellington. E aí eles decidiram ir. E lá na célula eles aceitaram Jesus, né? E foi naquela época era a pastora Carla Reis, era uma jovem, né? Uma adolescente. E ele se converteu. Ele continuou e a Sandra desviou o caminho. E aí eu vim em um culto com ele pela manhã. E quando eu cheguei aqui, quem estava era Gregório McNutt pregando. Uhum. E o pastor Pedro falou sobre oferta. E ali ele começou a falar sobre oferta e aquilo ali não saía da minha mente. Eu fiquei, meu Deus, que coisa. Tudo que eu pensava, né, de errado contra a oferta, ele lá na frente assim: ei, você que tá aí pensando, não sei o quê. Aí ele tá falando comigo. Eu falei: Wellington, você falou da minha vida para este homem. Ele falou: mãe, eu nem conheço o pastor. Uhum. Aí eu digo: por que ele tá falando de mim, das coisas que eu estou pensando? Ele falou: é o próprio Deus. Eu saí daqui da IBA decidida que eu ia ser dizimista fiel. Minha mãe falava muito sobre dízimo. E eu passei 5 anos dizimando na IBA. O primeiro mês de dízimo foi assim, algo sobrenatural que aconteceu em nossas vidas. Nós chegamos aqui em São Luís quebrados, tínhamos perdido tudo, né? Nossos bens em um ano. E Deus nos enviou uma casa, a gente estava sem recurso para comprar casa. A casa era 73 mil, compramos por 23 mil, pagamos em um ano. E aí veio, Deus foi trabalhando e Deus foi trazendo, né, a prosperidade. E eu fiquei maravilhada, mas eu já achava que eu era crente, né? E foi quando eu tinha conquistado tudo que eu queria Uhum. financeiramente, né? Sim. Meu marido dando todo o apoio, os filhos, eu viajei muito pelo Brasil, treinando pessoas. Quando eu descia do palco, as pessoas perguntavam para mim: é, você é crente? Você é pastora? Deus me livre, nunca, nunca. E depois de alguns anos eu fiquei sem poder mais sair de casa, a depressão pegou forte, né? Meu rosto deformava, minha bochecha, meus olhos, era algo assim que eu não conseguia entender. Mas eu tinha que me recolher porque eu não podia, né, ficar no meio do público. Foi quando, em um culto de domingo, não teve jeito, não teve saída. O Hélito me puxou, eu falei: mas não teve nem apelo. Eu sempre estava nos cultos de manhã, né? O pastor Joaquim achava até que eu era convertida. Uhum. E aí ele olhou para mim, me balançou, ele falou: espírito de engano, sai agora da minha mãe em nome de Jesus. E saiu me puxando, e pastor Joaquim já estava saindo, e pastor Joaquim orou por mim. Quando ele orou, eu senti que saiu algo aqui preto no meu pescoço, aquele peso terrível, e a deformação do meu rosto desapareceu na mesma hora. Mas eu Uhum. continuei com depressão, com síndrome do pânico. E aí, em sonho, o pastor dizia para mim: Deus
ele não vai te curar agora, ele está trabalhando para a grande obra. Aí eu falei, entendi. E assim foi. Eu fui curada fazendo a obra. Entendi. Fui curada dentro de favela, fazendo casamento comunitário, cuidando de pessoas, ganhando vidas para Jesus. E quando eu vi, eu estava curada da depressão, para a glória de Deus. Amém. Em que momento foi a sua decisão mesmo de aceitar a Cristo, entregar a sua vida para Ele? Na verdade, eu vinha para os cultos e para mim eu já era convertida. Sim. Né? Havia um espírito de engano, né, que acontece muito na vida das pessoas. Que a gente achar que já aceitou Jesus, que está tudo bem, só que não. Eu vinha para os cultos, me sentia super bem, mas eu voltava para casa e voltava tudo de novo. Entendi. Mas no dia que eu confessei a Jesus como Sim. o único e suficiente Salvador da minha vida, neste dia, realmente eu recebi o convencimento do Espírito. Amém. Eu saí daqui correndo, pulando para casa, de uma alegria, e essa alegria nunca mais saiu. Amém. Glória a Deus. E de lá para cá, né, passaram-se alguns anos e a senhora começou esse trabalho com a pessoa idosa, né, com os nossos irmãos mais maduros. E eu queria saber como que nasceu a sua relação com a pessoa idosa. Em que momento a senhora percebeu que caminhar, cuidar, né, estar junto deles, caminhar de perto, isso também poderia ser uma missão de vida para a senhora dada por Deus? Na verdade, eu não tinha essa missão, né, de trabalhar com a pessoa idosa. E quando eu me converti, eu fui morar em Macapá. E quando eu voltei de Macapá, o pastor Joaquim me convidou para fundar o Ministério da Terceira Idade. Eu já estava com um projeto com crianças na área de risco, eu junto com o Wellington Santos, e nós tínhamos mais ou menos 150 crianças que nós cuidávamos. Fazíamos um trabalho com eles de conversão, de cesta básica, de ajuda, de discipulado. E era um trabalho assim que eu amava fazer. Quando o pastor Joaquim me convidou, eu falei, Deus, é idoso ou é criança? Agora eu não entendo mais nada, né? Eu entrei em pânico, eu não queria aceitar o convite. E todas as vezes que eu vinha falar com o pastor Joaquim, ele dizia, quando eu oro para esse ministério, eu vejo você sorrindo. E eu dei todas as desculpas do mundo, porque eu achava que se eu fosse trabalhar com terceira idade, eu tinha que dar injeção, trocar fralda. Na minha cabeça funcionava assim, né? Até que já tinha todos os argumentos, né? Já tinham sido falados do pastor Joaquim. Né? Quem conhece o pastor Joaquim sabe, né? Que ele não desiste fácil. Uhum. E quando não tinha mais argumento, eu falei, tá bom, pastor Joaquim, eu vou assumir. Aí ele disse, olha, minha filha, aí foi dando as dicas do que precisava fazer. Quando eu fundei o ministério, que era chamado Pessoa Idosa, eu conheci todos os cemitérios de São Luís, eu conheci todos os hospitais de São Luís, todas as UTIs. Só vivi em velório. Aí eu comecei a entrar em desespero. Falei, Deus, eu não peguei o ministério para a morte, eu peguei o ministério para a vida. Então me ajuda, me dá uma direção. A pastora Rosa sempre orava comigo, as pastoras, pastor Joaquim. E assim, ninguém gosta, né, de andar em hospital, de ir para cemitério, e eu falei, Deus, eu não quero mais, eu quero dar um basta nisso, e comecei a orar em relação a isso, e Deus me deu um sonho, que eu precisava mudar o nome do ministério, eu precisava mudar toda a estrutura, e aí nós começamos, tiramos de pessoa idosa para maturidade ativa. Aí Deus me deu as estratégias de trazer profissionais da área da saúde, para trazer palestras, para mudar a alimentação, atividade física na praça 2 vezes por semana. Deus foi enviando os profissionais e nós começamos a ver algo acontecendo no ministério, né? E eu falei, Jesus, é isso aí. Aí eu me alegrei, né? Fiquei muito feliz. E aí eu falei, pastor Joaquim, eu falei, eu não quero estar fazendo visitas mais, essas coisas. Nós queremos agora viajar, passear, levar essa turma agora para se alegrar. E assim começamos, né? Começamos a viajar, a fazer viagens inesquecíveis, difíceis, né? Porque o idoso é aposentado. Sim. É impossível ir para Fortaleza. Eu disse, mas nós só vamos para Fortaleza se for de avião, hotel 4 estrelas. Não vou menos do que isto, né? Eu quero ir para o Rio de Janeiro, Copacabana, quem vai? Aí o pessoal, eu vou. Eles começaram a se alegrar, né? A se animar. E começou a ter saúde.
os nossos irmãos começaram a ter qualidade de vida, né? Porque começou a mudar a alimentação. E eu ia para casa, vigiava mesmo, a comida, a geladeira, e brigava, né? E, e começamos a fazer um trabalho para a glória de Deus. Hoje nós não temos mais esse processo de enfermidade, de estar visitando. Hoje nós estamos vendo a nossa equipe de idosos hoje pregando o evangelho, né? Indo fazer as arcas, Que e é bom. maravilhoso. Glória a Deus. Só abrindo um parêntese, a minha mãe também participa do ministério, né? Ela Participa, vem aí nas celebrações, vai nas viagens e tal. E realmente a gente acompanha, eu, as minhas irmãs, o quanto tem sido especial na vida dela. Mas, talvez, entre as pessoas que estão nos acompanhando agora, através desse podcast, algumas pessoas ainda não conhecem, né, o ministério. Não conheço. Então, eu queria que a senhora falasse com essas pessoas, ou para essas pessoas, o que é o ministério Maturidade Ativa. Ou o que que a senhora espera que as pessoas. Qual a sua expectativa para que essas pessoas, quando elas cheguem aos sábados nas celebrações, o que que elas podem encontrar nessa celebração da maturidade ativa? Chegou na celebração da maturidade, a primeira coisa que eu quero que elas sintam é o aconchego, é o amor, o carinho, né, o abraço. O nosso ministério é o ministério do amor. E Deus, né? E Deus. Nós temos um trabalho de viagens, de atividade física. Arca em Minha Casa é um projeto que Sim. Deus me deu em sonho, em uma cura de uma irmã. Nós temos retiros, nós temos seminários, nós vamos ter o nosso retiro agora 2 de outubro, né? Estamos trazendo o pastor Williton, estamos trazendo a pastora Keila. Então, assim, sempre ousamos muito, né? E nós trabalhamos o corpo, nós trabalhamos o espírito, a alma e o corpo, Sim. a tríade. Sim. Eu entendo que a pessoa a pessoa idosa, elas já passaram por muitas coisas, né? Então, quando elas chegam em determinada idade, elas chegam muito quebradas, né? Chegam muito abatidas. Então, nós temos um trabalho com psicanalista, né, que faz análise de grupo, trabalha essa parte. Nós temos uma psicanalista que trabalha com nossos irmãos, ela tem um preço especial, né, faz online. Então, eu entendi que precisávamos trabalhar a tríade, porque eu não poderia só trabalhar o espiritual e o corpo está doente, né, e cansado. Verdade. E com isto, Deus tem nos dado muita graça, né, tem nos sustentado. E nós temos discipulado, nós aprendemos a Bíblia. Hoje, a maturidade ativa, elas leem a Bíblia, elas estudam e elas meditam na palavra, né? Tem aquelas que, claro, tem aqueles que são mais, né, mais afastados, mas os que estão juntos, Deus tem levantado, tem abençoado as famílias, né? As famílias da terceira idade, elas são muito abençoadas, né? Sim. Deus tem derramado muita graça. Então, para quem não conhece a maturidade ativa, né, eu faço convite especial para que você venha conhecer. Nosso ministério é o ministério do acolhimento, do abraço. Nós temos uma equipe preparada, né, até para os nossos retiros. Nós temos uma equipe preparada para cuidar dos idosos de uma forma, da pessoa idosa de uma forma mais especial, né, alimentação, então tudo. Então há um cuidado especial, né? Verdade. Deus tem direcionado desde o início, né? E estamos mantendo isto, né, para a glória de Deus. Estamos vendo os resultados, fruto, né, do nosso penoso trabalho. Glória a Deus. Amém. Tem uma coisa assim que chama bastante atenção no Ministério Maturidade Ativa, é que a gente percebe que vocês na verdade quebram, né, aquela ideia de que o idoso chega numa certa idade, ele tem que ficar em casa, né, tomando remédio, vivendo uma vida de solidão, e vocês pegam essa turma e colocam eles de forma ativa, né? Ativa. Como o próprio nome do ministério diz. Em celebrações, em viagens, em visitas e passeios, evangelismos, né? Momentos para cuidar da saúde, com atividades físicas e tantas outras coisas. E eu lhe pergunto, né? Eu lhe perguntei no começo de onde vem a sua alegria no contexto pessoal, mas eu pergunto de onde vem essa disposição para colocar essa turma na estrada, né? E tá com eles aí nessa jornada. Muita gente faz essa pergunta. Eu creio que é o próprio Deus, né, Sim. que dá essa força, que me sustenta, me dá direção.
Quando eu fundei o Ministério da Maturidade Ativa, eu entendi que eu precisava jejuar mais, precisava orar mais, precisava ler mais a palavra, né? Porque eu estava cuidando de vidas, eu não poderia cuidar de vidas sem entender o que estava fazendo. Eu estava recém-convertida e ainda com problema de saúde mental, Sim. né? E às vezes a irmã falava o nome, eu não entendia o nome, ficava tentando lembrar o nome das pessoas todo o tempo. E Deus me curou dessa forma, nesse processo. E quando o ministério fundou, eu falei, Deus, eu quero fazer algo diferente, eu quero que esse ministério ele seja realmente ativo. Eu não quero que eles parem. Eu quero dar motivo para eles viver, né? Para Sim. eles viverem. E foram chegando algumas irmãs com depressão, com luto, e aí nós começamos a levantar em oração, todo mundo orando, todo mundo abraçando juntos. E quando a gente percebia, a irmã estava curada, né? E aí hoje eu pergunto a algumas delas assim, e aí, vocês ainda querem morrer? Deus me livre, eu quero viver muito ainda. Que coisa linda, Tenho né? Coisa muitos sonhos, maravilhosa. né? Muitos sonhos. Eles sonham, né? Tem muitos sonhos e projetos. Dentre as viagens que vocês realizaram, a senhora até comentou Rio de Janeiro, teve essa viagem para o Rio, né? Teve sim, Copacabana, Acho que Fortaleza já foram, né? Fortaleza, Lençóis Maranhenses, Jericoacoara, Jericoacoara, tantos Lagoa do lugares, Lagoa do Cassol, Cassó. Santo Amaro. Aí eu lhe pergunto assim, nessas viagens, teve alguma que lhe marcou de uma forma especial? E teria, assim, alguma história interessante que a senhora lembra, né? Que marcou a sua vida e que a senhora guarda no coração até hoje? Na verdade, todas elas, né? Primeiro porque quando o nosso agente de viagem, ele vai falar com o dono do hotel, o dono do hotel tem que ter um espaço para a gente, senão não fecha. Porque lá nós temos o nosso devocional nos hotéis. Mas teve duas viagens que marcou muito a minha vida. A primeira foi para Fortaleza. Eu queria ir para Fortaleza e os pacotes eram muito caros e começamos a orar. Toda a celebração tirávamos 30 minutos só para orar por essa viagem, para que Deus abrisse as Uhum. portas. E a viagem era 1.500, R$ 2.000. Eu falei, Deus, eu quero ir de avião, eu quero ficar no hotel 4 estrelas em frente para o mar, eu quero tudo do bom e do melhor. E aí eu falava para eles assim, mas Valquíria, é impossível, não temos dinheiro. Eu digo, não fale isso, nós temos um Deus poderoso que pode todas as coisas. E surgiu um pacote, o menino ligou para mim e falou, tem um pacote de 15 e R$ 18, você era para pagar no boleto de 12 vezes. Eu falei, o quê? Passagem de avião, passeios, hotel 4 estrelas, o ônibus vai levar, vai buscar, vai ter passeio. Eu digo, pronto, estamos dentro. Essa daí já é nossa. Reunimos a maturidade e fomos fazer o pacote, e muitos foram. E quando nós entramos no avião, que eu olhei, só tinha eu de voluntário. E quando eu olho as irmãs, a maioria pressão alta, a maioria diabética, quando eu olhei aquela cena, eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo dentro desse avião? Meu Deus, aí eu olhava, uma estava branquinha, a outra estava azulzinha do outro lado, eu, Jesus, me guarda, Pai, tenha misericórdia. Aí fui lá, orava com um, orava com o outro, eu digo, olha, vai ser fácil, o avião vai fazer isso, daqui a pouco ele desce, é rapidinho e tal. Eu não tinha a dimensão, né, do que eu estava fazendo. Mas o pastor Joaquim, ele sempre me incentivava. Pastor Joaquim caiu para Fortaleza. Ô, minha filha, que benção. Vai, leva. Só pega, né? Só assina, né? A autorização da Uhum. família. Uhum. E quando nós chegamos em Fortaleza, meu irmão, que chegamos no hotel. E agora? Para subir no elevador, né? O hotel, muitos andares. E elas chegaram na porta e disse, nessa caixinha eu não entro. E eu falei, Jesus, e agora? Aí fui conversar, orar com eles. Eu digo, olha, só podemos subir pelo elevador, não tem outra forma. Eu vou levar vocês. Aí fui levando aos poucos, subindo, colocando nos quartos. Aí daqui a pouco dizia, cadê a chave do quarto? Eu digo, gente, é só Um colocar o cartãozinho. cartãozinho. Aí entrava, não tem luz, é só botar o cartão. Então foi uma viagem assim para mim desafiadora. Para voltar também foi outro desafio, mas foi muito proveitoso, foi uma viagem maravilhosa. Por onde nós passávamos, era alegria, né? Contagiava os lugares.
E muitas irmãs saíram de São Luís pela primeira vez. Né? E isso me trouxe uma alegria muito grande. Né? E teve o Rio de Janeiro, que nós decidimos ficar em Copacabana. Eu queria levar elas para conhecer o bondinho, conhecer o Cristo. A maioria não foi com medo, né? Mas uma grande parte foi. E foi muito interessante, porque no hotel que nós ficamos também muito alto. E aí elas não podiam ver a altura, né? Tinham que esconder a altura, tinham que dormir com alguma. Era assim, eram momentos muito especial, sabe? De ver essas mulheres realizando sonhos, Sim. né? E as famílias abençoando para que fossem nessas viagens. E muitas delas choravam muito, disse eu jamais podia imaginar chegar a 70 anos e poder fazer uma viagem dessa, viajar de avião, poder ficar no hotel desse, conhecer o Rio de Janeiro, passear em Copacabana. Então, todas as nossas viagens, ela tem realizado sonhos, né? Sim. E uma das coisas que mais me chamou a atenção também foi quando nós fizemos nosso primeiro piquenique aqui em São Luís, né? Eu aluguei vans e nós fomos lá no Espigão, já tem muitos anos, o Espigão estava começando. E depois nós passamos pela praia, passeando ali na litorânea até a gente parar, e as irmãs estavam chorando dentro da van. Mas por que vocês estão chorando? Porque nós não conhecíamos o mar. Morando aqui em São Morando em Luís, São Luís, se nunca tinha criaram, ido, né, nunca na tinha ido na praia, praia. nesses lugares. E aí eu chorava junto com eles, né? Emocionada, porque eu vi Deus fazendo uma obra tremenda no meio, né, dessas pessoas, que agora temos muitos homens também, né, para a glória de Sim. Deus. Essa foi uma batalha, né, que a senhora Foi, travou por muitos anos, por né? muitos anos, os homens não Sempre muitas queriam. mulheres, né, e os homens não se envolviam, né, no ministério, né? Eles não queriam vir porque eles achavam que eles não eram idosos, que não tinha nada a ver com eles, né? Mas aí eles começaram a entender que precisava se encaixar, né? E não querem mais sair, né? Participam do coral, participam de teatro, que nós temos teatro, temos coral, nós temos tudo né, dentro do ministério, e eles participam com muita alegria, né? Eu fico maravilhada, né, em ver, porque eu creio, sabe, pastor Fernando, que tudo começa com oração, né? E com persistência, a gente não pode parar, é desistir, né? Sim. Veio a dificuldade, eu vou parar por aqui porque não deu certo. Não, eu nunca desisti. Eu sempre perseverei e eu perseverava em oração. Deus, o ministério é teu, ele não é meu, né? Então, derrama tua graça. Sim. E todas essas viagens que nós fazemos, Deus tem nos honrado de uma forma sobrenatural, né? De chegar de viagem e ver aquela irmã descer com os pés inchados, assim, com a pressão lá em cima. Meu Deus, obrigado, Jesus, porque você me honrou minha fé, assim, de ter esse pessoal dentro de avião. Já viajamos de trem, Sim. né? Então, já viajamos de ônibus, de trem, de avião. E eles amam a viagem. Nós estamos com um planejamento, em nome de Jesus, né, de ir para Natal em 2027. Eu quero levar para Israel, eu quero levar a maturidade ativa para Israel, meu Deus. Olha só, que coisa tremenda, né? É um sonho, eu creio que Deus vai realizar, em nome de Jesus. Que legal. Eu tô vendo aqui que a senhora tá com seu livro na mão e trouxe alguns exemplares. Eu tomei a liberdade de pegar um para a gente falar sobre isso agora. Então, assim, recentemente a senhora deu mais um passo de muita ousadia, né, na sua jornada, na sua caminhada com Cristo aí, na sua história de vida, que foi o lançamento, né, a produção e o lançamento desse seu primeiro livro, que o título é Regras para Andar com Deus, uma história que nasce da dor. O que levou a senhora a transformar uma parte da sua história, né, em um livro, colocar no papel aquilo que nasceu de momentos de dor na sua vida? Na verdade, eu não tinha planejamento nenhum de escrever o livro, né? Eu não tinha planos, eu não sou escritora, não sou poeta. Na Agora verdade, né? Não era, agora agora não já. era, né? Na verdade, os poetas lá de casa é os filhos e o marido, né? Eu nunca fiz uma rima. Eu recebi um diagnóstico em 2025 e recebi profecias também ao mesmo tempo, né? Que Deus queria me parar para me dar algo.
E eu falei, não, Deus não vai me parar para me dar algo, Ele vai me dar fazendo as coisas, né? Porque como é que eu vou parar, gente? Eu não posso, a maturidade ativa não pode parar, eu não posso parar. E eu recebi um diagnóstico de H. pylori, eu precisava fazer uma cirurgia, uma esterectomia, e eu estava deitada, me lamentando, falando, Deus, eu vou parar, vou ficar 3 meses dentro de casa, eu não vou suportar, me ajuda. E aí veio uma voz, falou comigo, né? Regras para andar com Deus. E eu falei, mas que é isso? E aquilo foi aumentando. Quando Deus fala comigo, eu tenho que me levantar rápido, né? Ou é um recado que Deus quer que eu fale para alguém, ou é uma oração que eu preciso fazer por alguém. Quando Deus fala comigo assim, é, dá aquele desespero e o meu coração começa a acelerar. E aí eu fiquei sem fôlego. Eu falei, calma, calma, Jesus, eu vou levantar, eu vou. Fui para a escrivania e eu comecei a escrever. Por mais ou menos 1 hora escrevendo. Terminou ali, para mim foi normal, guardei, fechei tudo. E fui fazer minhas coisas. No segundo dia, no mesmo horário, regras para andar com Deus. Aí eu levantei, escrevi de novo 1 hora. E assim foi no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia. Quando eu terminei de escrever, eu falei, Deus, o que significa isso tudo que eu escrevi? Aí o Espírito Santo falou comigo, é o seu primeiro livro. E aí eu fui para o chão chorar diante do Senhor. Eu falei, Deus, eu escrevi um livro, eu não sou escritora, como isso vai ser, Senhor? Não tenho capacidade, todas aquelas coisas que a gente fala para Deus, né? Sim. Deus se calou, não falou nada. E aí eu falei, Pai, eu vou fazer tudo de acordo com a tua vontade. Eu não vou fazer nada na força do meu braço. Eu quero que o Senhor me dê a direção para tudo desse livro. Você sabe que eu não tenho condição financeira e eu vou seguir aquilo que o Senhor for me dizendo. E Deus foi me guiando, né? O que eu tinha que falar primeiro, tinha que falar segundo, quem ia fazer a correção e tudo. E aí eu conversei com a Leda Maciel, que tinha escrito, né, escreveu o seu livro, o último livro, e ela me deu a dica da editora e tudo. Aí liguei para a editora, conversei com eles, me deram valor. Aí eu parou tudo, né? Recebi o diagnóstico, né, da doença. E aí eu fui tratar, né? Fui fazer o tratamento e esqueci o livro. Uhum. Aí quando foi esse ano, agora em janeiro de 2026, eu falei, Deus, o livro. E agora, o Senhor me deu o livro, não foi para ficar parado, né? Eu preciso fazer alguma coisa. E aí o Senhor falou comigo, me deu 3 nomes e pediu que eu procurasse 3 investidores. Ele falou, fale com essas pessoas e uma delas vai dizer sim. Na primeira que eu falei, ela disse, você já quer agora o dinheiro? Eu falei, não, não, não. Devagar, né? Você vai pagar direto para a editora. E assim aconteceu, né? Nasceu o livro. E agora em janeiro, ainda fazendo tratamento, sem muita força, né? Para trabalhar o lançamento e tudo, mas tem uma equipe, né, da própria igreja que se levantou, da maturidade, que tem ombreado comigo, que tomou a frente mesmo, né? E para vender os livros, para fazer balcão, né? E vamos marcar ainda o lançamento, né? Sim, Estou sim. aguardando o pastor Joaquim dar a data do lançamento. E assim surgiu o primeiro livro, né? Houve questionamento, até eu questionei Deus, mas regras para andar com Deus. Existem regras para andar contigo. Mas eu entendi que esse livro, ele fala muito da intimidade com Deus, né? Fala da minha intimidade com Pode Deus, mostrar aí né? pra câmera. Então, do tempo do tempo com Deus, o tempo de intimidade que nós temos Sim. com Ele, né? E Ele me presenteou, isso é um presente de Deus para minha vida. Quando eu estou lendo esse livro, ele é um livro pequeno, mas quando eu vou ler eu choro muito, porque eu vejo que não fui eu que escrevi, Uhum. né? Foi o próprio Espírito Santo que me iluminou para que eu escrevesse. E quando chegou, que eu olhei, eu falei, Senhor, ele é tão fino. E uma voz falou comigo, cala-te, né? E no outro dia chegou uma jovem lá em casa e disse, meu Deus, pela primeira vez eu vou ler um livro, porque ele é pequeno. Então, a pessoa idosa, eles estão lendo, né? Sim. Porque é um livro de fácil compreensão, estão sendo abençoados, né? Tem pessoas que estão voltando para a igreja, né? Sim. Depois da leitura, tenho recebido muitos feedbacks. Então, eu estou muito feliz, porque eu sei que o Deus que começou a boa obra, ele é fiel, né? Uhum. Para completar.
É. Como diz aqui na própria capa do livro, aqui embaixo fala assim: uma história que nasce da Da dor, dor. né? Olhando para aquilo que Deus fez na sua vida, na sua trajetória de vida, o que que Deus conseguiu produzir em você a partir dessas experiências? Fé, esperança, esperança. E, e não parar, né? Essas experiências, elas são muitas experiências. Nesse caminhar com. São 18 anos de ministério, né? Sim, 18 anos de maturidade, eu tive a fazer agora em outubro, de muitas experiências, de milagres. Eu vi muitos milagres acontecendo, assim, a gente vendo mesmo os milagres de pessoas aleijadas jogarem muleta fora e sair andando nos nossos retiros, né? Pessoas que tinham certo problema de saúde, ficaram curadas. Eu vi muita coisa acontecendo todos esses sim, anos, né? E todas essas experiências, elas, para mim, elas me faz ter muita fé, crer no Deus que nós servimos, sim. né? Que é um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, e que o ministério, a minha vida é ensinar as pessoas a amar a Deus, Sim, né? Sobre todas as coisas. Porque eu acredito que quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, né? Nada nos falta. Ele é fiel, Deus é fiel. E essas experiências, elas. E eu acredito que tem muito mais ainda para acontecer, é né? verdade, Ele tem com muito certeza. mais, Deus tem muito mais para fazer ainda em nosso meio. E, e é isso, é fé. Fé, Sim, esperança, né? A alegria é, aumenta, né? E a gente saber porque a nossa palavra sempre nas celebrações é: coloca a mão na sua cabeça e diga: Senhor, me traz à memória aquilo que me dá esperança. sim. Amém. Glória a Deus. A senhora convive de perto, né, muitas pessoas idosas, né, com uma pessoa idosa. E dentre essas pessoas são muitas histórias de vida diferentes, né? Pessoas que enfrentaram perdas, que criaram filhos, netos, enfrentaram situações difíceis, venceram desafios na sua jornada de vida. E ao final de tudo isso, quando eles chegam no ministério e tendo essa proximidade com a senhora, com todo o seu time, eles aprendem muito, não é verdade? Aprenda, sim. Às vezes a gente pensa que o idoso, uma pessoa mais madura, mais velha, ele só tem a ensinar, mas eles chegam numa etapa onde eles aprendem muito. Aprenda. Mas a minha pergunta para a senhora é o contrário disso, indo na contramão. O que que a Valquíria Santos tem aprendido com essa turma? O que que os idosos que fazem parte da maturidade ativa ensinam ou têm ensinado para a Valquíria Santos? A persistência, a resiliência, né? Eles me ensinam muito a não desistir, né? Sim, E isso me desafia a avançar, né? Me desafia a avançar. Nós temos muitos irmãos que chegaram assim com luto, né? E muito sofridos. E sentar com eles para ouvir, né? Ouvir eles falarem da sua dor e caminhar com eles e ver Deus mudando a história, né? E, e isso eu aprendo muito. Eles me ensinam muito sim, sobre perseverança. amém. Muitas vezes, quando uma pessoa ela chega nessa fase da vida, quando ela envelhece, né, ela muito a gente percebe muitos casos de idosos que se sentem esquecidos, né, Esquecido, abandonados, abandonados, rejeitados. rejeitado. Alguns ficam em situações de isolamento e na cabeça deles é como se eles pensassem que eles não têm mais o que contribuir, né, com a sociedade, com a família em geral. E talvez tenham pessoas que estejam nos assistindo agora e que têm esse tipo de pensamento. E que talvez não tenham acesso, né, a participar do ministério. Ministério. Afinal de contas, esse canal, essa transmissão, ela pode alcançar pessoas em muitos lugares do Brasil e até fora do Brasil. Na Amém. verdade, a gente tem uma audiência de pessoas na Europa que nos assistem, que mandam mensagens.
E eu pergunto para a senhora, o que é que a senhora diria para esse tipo de pessoa que chegou nessa idade, acha que não tem mais o que contribuir, que está se sentindo sozinha, isolada? O que é que a senhora poderia dizer para essas pessoas? Olha, você me perguntou no início sobre a missão, né, a Uhum, maturidade. Quando eu vejo uma situação assim, a primeira coisa que eu olho, eu não vejo como uma pessoa que acabou, né? sim. Quando eu olho, eu vejo que está começando uma nova fase. Eu não sei se isso é normal em mim, né? Mas desde o início foi assim. Eu não poderia olhar para essas pessoas com um olhar de coitado, né? A De, própria né? palavra diz, né, que na velhice ainda Darão darão frutos, né? frutos, Serão né? viçosos. E quando eu olhava, né? Eu não tinha essa pena, essa coisa. E os anos foram se passando e foi aumentando isso. Então, hoje, existe vários projetos sociais, né? Para a pessoa, a pessoa idosa. Existe cursos, atividade física, existe grupos de apoio. Hoje, eu acredito que vários lugares do Brasil e fora do Brasil, você não fica mais sozinho, né? Não fica mais só. E você que está se sentindo assim, aposentou, está em casa, que é difícil, né? Porque você tinha uma vida ativa, mas não acabou. Você pode fazer um curso de pintura, você pode procurar um grupo de apoio para estar junto. Não se isole, não se isole, porque começou agora, é a segunda fase da sua vida. É verdade. A primeira fase foi trabalhar, criar os filhos, dar o seu melhor, mas agora vem a segunda fase. Se você chegou até aqui, se você está vivo, é porque Deus está te dando uma segunda oportunidade para você mudar a sua história, né? Eu jamais podia imaginar que com 64 anos eu fosse escrever um livro, né? Olha só. Nunca podia imaginar na minha vida. Eu tenho irmãs hoje com 75 anos que ela é diretora do teatro da maturidade ativa. Ela entrou com perda de memória no ministério. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que não acabou. A vida aí, né? A vida. E tem tanta coisa para fazer. Meu Deus, se você abrir a sua mente, deixar Deus expandir a sua mente, você vai ver que tem tanta coisa para fazer, muitas coisas para ser feito, né? E tem muita gente que precisa de ajuda, precisa de apoio, precisa de um abraço, né? Porque tem pessoas em condição vulnerável, né? Tem pessoas que vivem numa condição bem difícil, né? Mas tem pessoas que não, têm uma vida social, têm uma vida financeira boa. Então não se entregue, não se entregue. Procure um profissional da área da saúde, né? Saúde mental. Há hoje já está descortinando, né, essa ideia de que procura um profissional da área da saúde é quem tem problema mental. É. Não, não é. Você pode procurar um psicólogo, um psicanalista, para te dar direção, para te ajudar. Temos muitas irmãs da terceira idade que viviam assim. Depois da psicanálise, hoje viajam praticamente de 3 em 3 meses, viaja o Brasil inteiro, conhece vários países, deixou o problema dos filhos para trás e foi viver sua vida, né? Então, esse é o conselho que eu te dou. Existe vida aí. É verdade, não, ok. Que coisa maravilhosa isso que a senhora tem falado. E como a gente falou no começo, uma das características da senhora que chama a atenção de todo mundo que convive é essa alegria de viver, né? Isso. Essa alegria de viver, esse coração sempre grato a Deus, né? E talvez seja justamente nos momentos de maiores desafios aonde a gente consegue confirmar se de fato aquilo que a gente carrega é algo sólido, não é Sólido. verdade? Verdade. Então, eu queria saber da senhora como tem sido para você continuar encontrando alegria e gratidão, mesmo nos momentos desafiadores, mesmo nos momentos difíceis da vida. Deus. Não tem outra resposta, é Deus. Né? Eu sempre, quando eu me converti, eu me apaixonei por Jesus. Me apaixonei e eu não desapaixonei mais, né? Né?
e eu sempre tenho buscado aprender mais, ler a palavra, meditar. O ano passado, mesmo passando por momentos difíceis, né, de fazer um tratamento quimioterápico, eu fiz duas escolas, né? Eu me formei no Angelim College, né, para a glória de Deus, Sim, e fiz a escola de empreendedor com o pastor Ribinha, né, que me ajudou muito nos momentos mais difíceis. Eu tinha que estudar, eu tinha que ler, eu tinha que fazer as provas. Então foram momentos difíceis, mas eu precisava, né, fazer algo a mais para que eu não deixasse sucumbir, né? E a minha força tem sido o Senhor, né? Paulo diz lá em Coríntios, quando eu estou fraca é que eu estou forte, né? O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. sim. Eu entendi isto e eu falo assim, Deus, às vezes se eu não tiver fé nem esperança, mas eu vou me agarrar a ti, né? Eu não vou largar. E tem sido meu refúgio, a minha fortaleza. É Deus. Não tenho outra coisa para dizer, né? Eu sou muito grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito, né? Por passar esse tempo fazendo tratamento e o ministério continua avançando para a glória de Deus, né? Nós treinamos pessoas todos esses anos para liderar. E fizeram agora uma viagem, né? Eles estavam em Ceará, passaram por 3 cidades, né? Sim. Eu não pude estar na viagem, mas não ficou devendo nada, né? As pessoas que foram, né, Mercedes? Nossa irmã Mercedes que está aqui, é melhor do que eu, são pessoas melhores do que eu. Isso é sinal de que a liderança ela está sendo eficiente, né? Eficiente, Afinal de exatamente. contas, a maior virtude e a maior característica de um grande líder não é o tanto de pessoas que ele traz para perto dele, mas é o quanto ele consegue transferir, né? Transferir. Desse caráter, dessa virtude de liderança, né? A gente tem que estar sempre treinando a próxima geração. E a gente tem Exatamente. visto que a maturidade ativa, além dela trabalhar na vida dos idosos, ela também tem levantado um time de De voluntários, né? voluntários De aí, obreiros ali na seara do Senhor Seara. que estão recebendo esse bastão e estão seguindo adiante na missão, Na né? missão, Isso realmente é algo poderoso, né? poderoso. E a gente está chegando na reta final aqui da nossa conversa e eu queria que a senhora imaginasse que diante da senhora, nesse momento, existe alguém que chegou na terceira idade, né? É uma pessoa que chegou nessa fase da vida e está desanimada, né? Está desencorajada, talvez perdeu a alegria de viver e está se sentindo sozinha, achando que a melhor fase da vida ficou para trás, que Traz. não tem mais o que viver, o que aproveitar, o que servir. O que que a Valquíria diria para essa pessoa? Que a vida aí. É que procure ajuda, procure profissionais, é, porque eu acredito que não é fácil você passar a vida inteira fazendo determinadas coisas e de repente você para, né? Você para tudo, fica dentro de casa e fica a síndrome do ninho vazio, os filhos foram embora, né? Todo mundo tem a sua vida, sua casa e nesse momento é um momento de mudança de vida, né? De mudança mesmo. E aí busque ajuda, não fique só, vá procurar profissionais, vá procurar grupos de apoio. Tem muita gente aí que gosta de fé, quem gosta de festa vai para festa. Hoje existem grupos de pessoas idosas em todos os lugares onde nós vamos, né? Uhum, sim, E viagens e passeios. Então não fique só, procure ajuda, procure amigos, não se isole, porque o isolamento ele piora, né? O isolamento traz a depressão, né? sim, E verdade. para sair é mais difícil. Tenha o seu tempo, sim, de pensar, dê um tempo para organizar a sua vida, dê um tempo para mudar a mentalidade, né? Leia bons livros e daí parta, né, para a sua próxima missão, porque tem muita coisa para ser feito, né? Amém. Não pare, não Glória a pare. Deus. Eu quero, nesse final, deixar a senhora à vontade também para, se a senhora quiser fazer um convite, né, falar do ministério, talvez da celebração, se tem alguma programação que está agora em vista, né? Nós estamos aqui chegando, no finalzinho do mês de agosto de 2026, né? É,
Nós vamos estar publicando agora nos próximos dias. E a senhora tem a liberdade para convidar o pessoal, para falar do seu livro também, né? Enfim, fique à vontade nesse momento. Olha, nós estamos com o lançamento do livro, que vai ser agora no mês de setembro. Eu estou só aguardando o pastor Joaquim marcar a data. Porque né? vai ser na igreja, Vai né? ser na igreja, eu vou estar pregando nesse dia, que desafio, né? E vamos marcar essa data. Mas hoje, né? se alguém tiver interesse em comprar o livro, ele já está disponível para venda? Já está disponível, Como estão que em faz todas pra as plataformas, né? Tá no Shopee, Amazon, Olha que Mercado legal. Livre, tá em todas as plataformas. Vai estar sendo lançada amanhã pela editora, né? Editora Palavra Viva, né? E você pode estar comprando, né? Tem pessoas de outros estados que querem que eu autografe, né? Então eu já montei uma equipe, eu e meu marido, a forma de a gente estar enviando, já enviei para alguns estados, né? Tem O como a livro pessoa entrar em autografado. contato diretamente com a senhora para falar sobre o livro? Talvez pelo seu Instagram ou algum outro contato que a senhora queira deixar? Eu tenho o meu Instagram, que é Valkyria 0929. Tá. né? A gente vai colocar no rodapé e aí você pode estar acompanhando ela lá também no Instagram. Isto. E assim, muito grata a Deus por essa oportunidade, né, de ter escrito um livro sem pretensões nenhuma, né? Já estou no segundo. Já está escrevendo o segundo? Já estou escrevendo o segundo. Olha só. É Deus dando a direção. Não sei quando será publicado, Sim. porque escrever foi a coisa mais fácil, né? Agora o mais difícil, né, é a preparação da editora, né? Que isso aí é difícil mesmo. Mas graças a Deus eu tive uma equipe que me ajudou, né? Que estava ao meu lado, alicerçados comigo. E eu sou muito grata a Deus em ter chegado até aqui com esse ministério maravilhoso, lindo, vendo o resultado do trabalho, né, vendo famílias sendo abençoadas, vendo a nossa terceira idade, que era idosos, hoje estão mais jovens do que eu, né, com a juventude, uma força de vida incrível. E isso nos traz muita alegria, né, de saber que todos esses anos o nosso trabalho não foi em vão, né? Amém. E eu tenho sido muito abençoada, mesmo estando esse tempo um pouco afastada. Eu tenho sido muito abençoada. Deus tem me abençoado de uma forma sobrenatural. E tem sido um tempo muito precioso, muito precioso. E eu quero agradecer a Deus, né, pelas pessoas que estão ao meu lado, que estão ombreando. É o meu esposo, que saiu do emprego há 1 ano para cuidar de mim. Ele é que cuida de mim, ele é que cuida da minha alimentação, né? Os meus irmãos da maturidade que estão comigo toda semana, frequentando a minha casa, orando por mim. E agradecer a Deus pela minha igreja, pela minha liderança, pastor Joaquim, pastora Rose, que tem sido uma bênção na minha vida. Eles nunca deixaram, nunca saltaram a minha mão, né? E estão sempre ali juntos, conosco, abençoando e orando pela minha vida. E eu sou muito grata a Deus. E esse convite do podcast me pegou de surpresa, né? Sim. Eu falei, Jesus, muito obrigado. Eu não sei nem o que eu vou fazer lá, o que eu vou falar, né? Mas pastor Fernando deixa a gente bem à vontade. E todo sábado, às 14 horas? Às 14 horas, no Aprisquinho, nós temos uma celebração especial da maturidade. Nós temos louvor, palavra, testemunho, é uma bênção, nossas celebrações. Nós temos crianças, adolescentes, temos toda a faixa etária de idade, porque eles não querem deixar a gente, né? Os jovens, os adolescentes querem participar dos retiros, não pode, as crianças não podem, é só para terceira idade. Não, tia, mas não precisamos ir. E a gente tem que ter muito cuidado, a gente termina levando, né, para poder eles receberem o que Deus tem para nós. E agora, 2 de outubro, nós vamos ter o nosso retiro. Temos 2 retiros por ano, né? Nós, todos os anos, nós temos 2 viagens. Uma interestadual e a outra intermunicipal, que nós fazemos missões. Esse ano nós não vamos fazer missões, devido ao tempo também. Aí nossa igreja tem muita conferência, né? Estamos já chegando daqui a pouco a adoração profética.
E no mês de outubro nós vamos estar com o nosso retiro, né? O pastor Joaquim vai ser convidado, ele nem sabe ainda. Eu estou esperando a pastora Luciana para ver a agenda dele. O pastor Willton acabou de confirmar, né? A pastora Keila. E nós teremos dia 2, 3 e 4 de outubro, né? 4 de outubro, que é o dia da eleição, nós vamos terminar mais cedo, né? Nós não teremos almoço para dar tempo todo mundo voltar, né? Mas o nosso retiro já está aí, já está no link da bio do Ministério, Maturidade Ativa. Você pode ver também na Maturidade Ativa. Temos o Instagram da Maturidade. Então, nós estamos aí pronto para te receber. Vem conhecer o ministério, vem receber um abraço. Nesse sábado não teremos por causa da conferência, né? Sim. Mas no próximo sábado estaremos aí. E você será muito bem-vindo, muito bem-vindo. E você que está aí nessa fase, não desista. A vida é linda. Deus tem tanta coisa pra gente. Meu Deus. Você nem imagina, né? Viajou agora conosco uma irmã de 75 anos. Ela se converteu ano passado, foi batizada, fizemos o discipulado dela, né? Porque nós discipulamos. Sim. E temos um discipulado online todas as segundas, né? Onde estudamos a Bíblia. E ela viajou agora pela primeira vez na vida. Ela e a filha. Sim. A filha 50 e ela 75, né? E viajaram as duas e voltaram assim, uma alegria, chorando muito a filha, de alegria de ter sido curada por tantas coisas nessa viagem e ter poder levar a mãe dela de 75 anos, né? E essa idosa queria ir para todos os lugares. O pessoal tinha que segurar ela porque ela queria participar de tudo, né? Para você entender a força e a alegria dessa mulher depois que recebeu Jesus como de suficiente Salvador. Amém. Nós vamos finalizar, mas eu queria pedir que eu queria lhe dar a oportunidade para a senhora conduzir um momento de oração. Amém. Né? Agradecendo a Deus, a nossa igreja, a nossa liderança, mas também abençoando os nossos ouvintes. Tá bom? Amém. Me acolheu há tantos anos e me amou e cuidou de mim todos esses anos, cuidou da minha família e da minha casa. Eles têm tido um cuidado e um amor que só mesmo o Senhor é quem pode dar esse amor para os teus filhos. Obrigado pela nossa liderança, por essa igreja, por esta casa, Senhor. Obrigado, Senhor. Que é a casa nação para os povos, onde tem ido pessoas para o mundo inteiro, Senhor. Uma igreja, uma aliança que tem crescido para a glória e louvor do teu nome. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, por esse ministério, Ministério Maturidade Ativa, que o Senhor confiou nas minhas mãos todos esses anos. E nós estamos aqui, Senhor, vendo ele crescer, avançar e o teu nome sendo exaltado. Obrigado pela nossa equipe, pela vida de Messias, meu marido, que estão aqui comigo nessa noite, que tem ombreado comigo nos momentos mais difíceis. Eles têm sido, Senhor, pessoas escolhidas por Ti, para me abençoar e para me guardar. Obrigado, Jesus, por tudo, por cada vida que está nos ouvindo nesse podcast. Amém. Aqueles que estão desanimados, que recebam o ânimo do Senhor. Aqueles que estão fracos, que sejam fortalecidos. Aqueles que estão sem esperança, que eles possam retornar à esperança. Porque, Pai, enquanto o Senhor nos dá vida, há esperança. Nada, Senhor, a nossa vida não pode ser desperdiçada. Porque nós temos um Deus tão poderoso e soberano que criou o céu e a terra e tudo que há e nos deu vida. O Senhor tem nos dado vida. E nós precisamos, Senhor, pegar esta vida que o Senhor nos deu e fazer o melhor dela. Nós não podemos entregar essa vida de qualquer forma. Nós temos que avançar para glorificar o teu nome, porque tudo vem de ti, tudo volta para ti. Ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado por cada ouvinte, cada lar que está nos ouvindo. Obrigado pela vida do pastor Fernando, toda a equipe que está conosco aqui nessa noite. Obrigado, Jesus. A honra e a glória seja dada a ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Aleluia. Irmã Valquíria. Deus abençoe grandemente. Amém. E assim a gente vai ficando por aqui, terminando mais um Angelim Podcast.
Obrigado a todos que ficaram com a gente até o final desse momento tão especial. Eu fui muito abençoado e eu tenho certeza que aqueles que estão nos acompanhando, não vou dizer em casa, talvez no trabalho, no transporte, enfim, qualquer lugar, eu tenho certeza que foram impactados pelo seu testemunho e pela sua história de vida. Um abraço, gente, que Deus abençoe e até a próxima. Fique com Deus.